A paz do Senhor, irmãos. Estamos alegres, mais um dia que o Senhor nos deu. Quero ler, convido os irmãos para lermos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 3 ao 5. Gênesis 6, versos 3 a 5. É muito fácil, né? O primeiro livro, quais as primeiras páginas da Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. As quais lhes deram filhos, e estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Bendito Deus e Pai Celestial, te agradeço, Senhor, te agradecemos agora por esta oportunidade que nos deste, Senhor, de mais uma vez nos congregarmos na Tua presença, juntos para fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, hoje nós temos um assunto que eu acho importante que a gente trate dele. Nós sabemos que o mundo está caminhando cada dia para o abismo. A gente sabe que esse é o futuro do mundo, porque o mundo é aquele que não faz a vontade do Senhor. Então esse está caminhando para o abismo cada dia, de maneiras que nós sabemos que Deus não teve dó daqueles que andaram sem Deus no princípio. E entendemos, de acordo com esse texto aqui, que eles foram destruídos. Eles não podiam continuar mais como estavam fazendo. Então Deus, Ele sempre espera a medida encher. Quando enche, derrama mesmo. E aí nós vemos que, no princípio, Deus destruiu a humanidade que viveu de Adão até o ano 1656 depois de Adão. Todas essas pessoas foram destruídas. Deus tomou a atitude de fazer isso conforme nós vimos aqui a leitura. O homem era mau e não podia mais continuar nesta terra fazendo o que vinha fazendo. E a gente vê que a coisa, ela não mudou muito atualmente. A gente vê que as coisas continuam seguindo no mesmo rumo. E a gente sabe que, assim como naqueles dias Deus destruiu a população da terra, nós sabemos que Ele destruirá também o mundo. A gente vê muitas pessoas dizendo que o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar, quem se acabam somos nós. Nós é que nos acabamos, mas o mundo não. Mas isso é uma mensagem fora das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas mostram muito bem que a humanidade terá um fim. Bom, nós vemos que esse fato aconteceu porque os homens andaram em falta de temor diante de Deus. A violência cresceu tanto naqueles dias que Deus não pôde mais manter eles aqui, aqueles violentos. A gente viu aqui que Deus, Ele
no princípio, viu umas pessoas na terra que elas eram más, eram gigantes, elas eram pessoas que não eram totalmente, ao meu ver, humanos. Não eram. E por essa razão, eles eram os mais poderosos e valentes da terra. Eram as pessoas que tinham mais valor naquela época, porque o valor da época era o valor da destruição, e eles eram destruidores. Então nós vemos que depois, nós não temos muito tempo, depois nós vemos que Deus continuou com a população da terra. Escapou naqueles dias Noé, porque foi achado um homem justo diante de Deus, e o Senhor achou de bem que ele continuasse. Mas para que ele continuasse, ele teve um tempo de 120 anos para construir uma arca. E ele construiu a arca, e quando ficou pronta, estava exatamente dentro daquilo que Deus havia determinado. E ele entrou para a arca no dia 17 do segundo mês do ano. E era o ano 600 da sua vida, era o ano 1656, depois de Adão. E quando Noé entra na arca, ele entrou para salvar sua vida, conforme Deus lhe havia determinado. Então, aí nós vemos que ele entrou na arca e passou um período só de 1 ano e 10 dias, sentadinho dentro da arca. Ele ficou 1 ano e 10 dias, porque ele saiu no dia 27 do segundo mês do ano 601 da sua vida, que era o ano 1657. E aí foi quando a terra secou e ele viu que estava tudo enxuto, e Deus disse: Noé, sai da arca, tu e tudo que está aí saiam da arca, porque já as águas se recolheram ao seu ponto normal. E aí Noé saiu, mas quando Noé sai, ele continua no mundo, ele, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. E essas pessoas continuaram trabalhando de acordo como Deus lhes ordenara. Embora depois a gente possa ver que, anos depois, a população oriunda de Noé e sua família, que é toda a população do mundo atualmente, esse povo também começou a fazer as coisas erradas diante de Deus. E a gente conhece a história, não dá para falar muito tempo, mas a gente viu que houve esse período que eles praticaram o mal. E daí para cá nunca foram destruídos, e até hoje estamos aqui. Mas a gente sabe que no ano, aproximadamente no ano 451 depois do dilúvio, portanto, o ano 1107 depois de Adão, e era o ano 1899 a.C. Então, nesse período, Deus manda Abraão, e Abraão entra em Canaã, e ali Deus gera da família de Abraão um povo para si escolhido, porque os outros não tinham mais também condições de fazer muita coisa, a não ser o que vem fazendo até hoje. E Deus faz com que Abraão peregrine na terra de Canaã, e depois faz com que ele vá para o Egito, e lá no Egito ele completou a sua peregrinação em terras estranhas, 430 anos. E quando eles estão lá, Deus manda que esse povo saísse do Egito. Mas tinha um rei que estava com Israel escravizado. Com os descendentes de Abraão, estavam escravizados. E eles tiveram problemas para liberar o povo de Israel. Mas Deus mandou ali umas pragas.
e eles tentaram remediar a situação e parecer que eles estavam criando aquilo mesmo que Moisés e Arão criaram. Então, nas pragas, a gente viu que Moisés e Arão criaram ali, na segunda ordem de Deus, fizeram com que as águas se transformassem em sangue. Eles também fizeram, os seus magos fizeram a mesma coisa. E Noé entendeu que as coisas não eram bem como Moisés estava dizendo e continuou na sua dureza de coração. Depois Deus manda que houvesse ali uma praga de rãs que encheria toda a terra do Egito. E eles criaram também as rãs como Moisés e Arão. Mas, em seguida, vem uma praga de moscas. Quando chega a praga de moscas, então o que acontece? Eles tentaram criar, mas eles não conseguiram muita coisa. Mas quando chegou a terceira praga, os piolhos, eles não conseguiram mais criar os piolhos. E aí eles viram que não era possível, Deus não permitiu que eles fizessem mais coisa alguma, e eles ficaram estranhos, admirados, e disseram: Rei, isto é o dedo de Deus, isto é o dedo de Deus e nós não podemos fazer nada. E então eles entregaram os pontos, como a gente diz por aqui, né? E daí vieram pestilências em animais, úlceras nos homens, nas pessoas, uma saraiva de pedras e fogo que caíram no Egito, que quebraram toda a floresta, ficou tudo quebrado, animais mortos. Foi uma coisa terrível, mas interessante. Quando chegou a praga dos piolhos, Deus separou o seu povo de todas essas coisas. Eles ficaram separados e lá não foram atingidos. E quando vieram as pragas das pedras, dos raios e tudo mais, uma chuva de pedras muito grande, Moisés disse: olha, tudo que tem de gado, ponham para casa, guardem nos seus locais, porque aquilo que ficar no campo, seja animais, seja pessoas, tudo que não for recolhido à casa será destruído. E assim aconteceu. Morreram os gados do Egito, muitos gados, e em Israel, lá onde Israel estava separado por Deus, não morreu nenhum cachorro sequer, animal nenhum. Tudo escapou, não foram tocados. E eu quero chamar a atenção de vocês para que comparem essas coisas, observem como elas aconteceram e vamos ver para frente mais alguma coisa. Vou só citar o nome das pragas que vieram ao Egito: sangue, rãs, piolhos, moscas, pestilências nos animais, úlceras nas pessoas, saraivas, gafanhotos e trevas, e por fim a morte dos primogênitos. Interessante que essas trevas aqui, a gente observa que ela foi a penúltima praga. E quando você observa lá no Sermão do Monte, você vê lá no sermão onde Jesus fala sobre esses assuntos, a gente vê que ele diz assim: e haverá trevas, e logo depois daqueles dias acontecerá coisas piores. Então a gente observa que ali houveram coisas que a Bíblia relata que haverão ainda. Mas vamos passando aqui para outro fato. Nós observamos aqui que essas coisas aconteceram e a gente precisa ver que elas parece que vão se repetir. Vamos observar isso. A gente observa também que vieram as pragas, ou vieram coisas ruins novamente
sobre aqueles que desobedeceram a Deus. Então nós vemos que depois disso, desse fato, a gente vê que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Eles também praticaram coisas semelhantes. Eles tinham muito tempo, eram muito ricos, não precisavam trabalhar, não precisavam fazer nada. Eles tinham tudo, nada lhes faltava. E aí deixaram Deus de lado e começaram a fazer as coisas erradas, como a gente já conhece a história, e Deus resolveu também eliminar aquele povo. De maneiras que quando Deus resolve fazer isso, a gente vê que esse povo, eles foram destruídos. Foram 4 cidades destruídas, deveriam ter sido 5 cidades, mas Deus poupou uma por pedido de Ló. Sabem qual foi a cidade que ele poupou? Vocês lembram do nome? Ela estava na mesma lista das cidades que deveriam ser destruídas. Foram destruídas quem? Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, e deveria ser destruída também a cidade de Zoar, para onde Ló escapou. E o anjo foi bem claro para Ló e disse: vai para lá, escapa-te, porque enquanto não chegares lá, não poderei fazer nada. E Ló foi para aquela cidade, e o anjo deixou-nos entender que aquela cidade era uma que deveria ser também destruída, mas porque Ló escolheu para ir para lá, o anjo concordou e a cidade foi salva. Então nós podemos observar que esse fato, ele aconteceu aproximadamente também no ano não me lembro do ano correto, quando aconteceu isso, e de maneiras que esse fato aconteceu e todos foram destruídos. Será que as Escrituras prometem vida boa para a humanidade até quando? Vocês têm uma noção? Vocês se lembram de como vem se comportando o mundo, de como as coisas estão acontecendo? Então, nós estamos caminhando para esse momento. A gente vê que hoje já existe um movimento muito acirrado no sentido daquilo que a Escritura diz no Apocalipse, em Daniel e em outros livros dos profetas. A gente vê que as coisas estão indo muito, muito mal, de maneiras que a gente sabe que o futuro do mundo é esse. Deus no princípio destruiu o mundo com água, e depois ele vai destruir como? Com fogo. Com fogo. E nós vemos que aqui, quando Deus fala desses assuntos, nós podemos observar uma coisa: Deus não deixa impune o pecador que não aceita a sua palavra. Aquele que não aceita a palavra de Deus não fica impune de jeito nenhum diante do Senhor. Porque o Senhor, quando veio aqui a este mundo pregar a palavra, ele disse que ele era a luz, que ele estava trazendo a luz e que os homens deviam andar enquanto tinha luz, porque a noite viria quando ninguém podia trabalhar. Quer dizer, a coisa mudava de sentido. A coisa muda de sentido, e então é isso que a gente vê. E a gente olha que quando Jesus fala desses assuntos, ele diz que haverá fome, terremoto, pestes, guerra, haverá trevas, haverá muitas coisas ruins. E quando ele diz essas coisas, ele nos chama a atenção para que nós possamos estar atentos e entendermos que ele não falou só para aqueles discípulos. Ele fala para todas as nações, para todos os povos. E com isso,
nós podemos observar que a situação será geral, no mundo inteiro. E então, se é no mundo inteiro, onde estamos? Quem somos? A Escritura fala de coisas que a gente pode ver que os santos estão envolvidos. A Escritura não deixa escapar esses detalhes, e a gente vê em certo local no Apocalipse, quando as almas daqueles que foram atribulados durante a tribulação daqueles dias, eles pereceram. E eles chegam diante do Senhor e dizem: Senhor, até quando não julgas o nosso sangue? Até quando? E eles têm uma resposta. E é dito a eles que eles tenham mais calma, porque ainda a medida não está cheia. A hora ainda não chegou do julgamento que eles querem. Mas porque muitos ainda haverão de morrer assim como aqueles morreram, aqueles que reclamavam. E a gente vê que essa situação, eu não estou dizendo isso aqui para pôr medo em ninguém, eu estou dizendo isso aqui para que a gente esteja atento para o que der e vier nesse sentido. A gente sabe que os discípulos de Jesus, eles não correram quando eles foram tentados, quando eles foram perseguidos. E a gente sabe também que Jesus disse que no mundo teremos tribulação, teremos aflição. Mas ele diz que nós devemos ter bom ânimo. E o bom ânimo que nós devemos ter é o conhecimento da palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo, que há de se manifestar para nos livrar da tentação que estará ocorrendo no mundo inteiro. Então, irmãos, nós não temos que ficar pensando no melhor. Não foi isso que Jesus prometeu. O melhor que ele prometeu foi que nós habitaremos com ele na eternidade. Nós seremos salvos por ele. Mas enquanto estivermos aqui, ele disse que nós somos provados diante das tribulações que passamos. São elas quem nos provam, quem nos pulem diante de Deus, para que nós possamos ser encontrados perfeitos diante de Deus e nunca negarmos o seu nome. Porque aquele que negar o nome do Senhor, o Senhor também negará o seu nome diante dos anjos e diante do Pai que está nos céus. Então a promessa não é boa para que a gente possa ficar esperando: mas vai acontecer tal coisa e aí eu fico livre dessa situação. Não, irmãos, pensem direito. Vamos estudar a palavra de Deus como ela nos fala. Vamos olhar que as tribulações, elas só cessarão com a presença de Jesus na terra. Quando ele vier para nos salvar. E nós somos informados por Paulo, pela palavra de Deus, que o Senhor é a nossa esperança. E nós aguardamos a sua vinda até que ele se manifeste para nos livrar do mal, da tentação, daquilo que há de vir sobre o mundo. Nós que estamos aqui, nós sofremos todas as coisas que todos sofrem. Ninguém é diferente de ninguém. Todos somos iguais diante de Deus nesse sentido. Todos somos matéria e todos temos que sofrer as mesmas coisas. A gente viu que Deus lá no Egito mandou aquelas pragas e os irmãos ficaram recolhidos depois que Deus os separou lá na terra de Gósen, e eles ficaram lá, ficaram guardados. A gente sabe que Deus nos guarda na nossa fé, na nossa esperança, na nossa confiança em Deus. Não vamos estar prontos, aguardando que o bem melhor possa acontecer e a gente seja livre de tudo. Irmãos, o Senhor vai livrar a sua igreja da hora da destruição dos ímpios, na hora da sua vinda. Disso o Senhor vai livrar a sua igreja, mas os ímpios todos serão destruídos.
E nós estaremos com o Senhor, porque o que diz a palavra de Deus? Que Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele vencerá a besta e todo o seu exército, e todos os que estão com o Senhor também vencerão. Nós estaremos com o Senhor nessa hora, porque quando Ele se manifestar, Ele já chega conosco, Ele já nos traz. O apóstolo Paulo diz que o Senhor, quando vier, Ele traz consigo aqueles que dormem no Senhor. Então nós sabemos que nessa hora todos estarão juntos com Jesus, todos nós ajudaremos a julgar o mundo das coisas que sofremos, e diz a palavra de Deus que a destruição deles é dobrada. O sofrimento deles é dobrado em relação ao que fizeram com o povo de Deus. A gente conhece a história dos reinos da terra. Quando ali a gente observa o reino do dragão agindo contra o povo de Deus, começou lá no Egito, enquanto Israel ainda estava lá. Depois a escritura pula um tempo muito longo e chega de novo essa mesma situação lá em Babilônia. Depois de Babilônia, aí não cessou mais. Aliás, antes de Babilônia começou com a Assíria. A Assíria foi dominada por Babilônia. Babilônia foi dominada a Pérsia foi dominada pelos persas. Depois os persas foram dominados pela Grécia e os gregos foram dominados pelos romanos, e aí parou aquela situação, porque chegou a hora de Jesus se manifestar ao mundo, e aí parou aquela situação dos reinos, a matança, a perseguição do povo de Deus, ela cessou aí um pouco. Aí Jesus se manifestou, e quando ele se manifestou, chegou o seu tempo, ele entrou no seu ministério, começou a perseguição de novo. Essa perseguição já veio por parte dos seus compatriotas, dos seus parentes, daquele povo judeu que estava ali naquela época. Eles começaram a perseguir Jesus, e perseguiram tanto até que conseguiram prender e entregar às autoridades romanas para crucificarem o Senhor. E o Senhor não fugiu disso. A situação foi tão complicada na véspera dessa hora de Jesus se entregar, que ele, enquanto orava, suava sangue, caíam grandes gotas de sangue do seu corpo na terra, pelo sofrimento que ele estava vendo diante de si. Será que nós somos melhor do que ele foi? Para que ele sofresse tudo e nós passássemos bonitinhos? Não. A gente sabe que não fomos, e que o homem não é, seja ele quem for. Conhecemos a história de Paulo, ouvimos muito falar do que aconteceu aos seus apóstolos, os apóstolos de Jesus, os discípulos. A gente sabe que todos eles foram mortos numa situação de perseguição, mas eles glorificavam a Deus enquanto eram perseguidos. Eles louvavam a Deus, e muitas vezes eu posso até pensar que houve casos que o perseguido, o apóstolo, parece até que não sentiu o fogo arder na sua pele quando ele foi jogado em uma fogueira. A gente entende que essas coisas eles passaram, e passaram com honra, porque eles não caíram naquilo que diz a palavra de Deus, que nós não devemos sofrer como sofrem os malfeitores. Eles sofreram por causa do nome de Jesus e não por maus feitos. Então eles sofreram com honra, com coragem, com força, com alegria, e o Senhor os recebeu no céu quando eles chegou a hora de encontrarem o seu Deus. Pedro, nós sabemos que ele chegou até a dizer, conforme a história conta, né? Que ele chegou até a dizer: eu não tenho direito de ser crucificado como foi meu Senhor. Me crucifiquem de cabeças para baixo, e não como foi o meu Senhor. Ele se achou indigno
de subir numa cruz como subiu Jesus. Ele se achou indigno disso, mas ele não correu, ele não negou Jesus, ele entregou-se até que foi executado. Irmãos, nós temos que estar preparados para todas as coisas que vierem à nossa frente. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós somos mais que vencedores de todas as coisas desse mundo, mas precisamos estar lembrados que as coisas aconteceram desde o princípio, que hão de acontecer ainda. Eu gostaria de lembrar os irmãos aqui o que diz a palavra de Deus a respeito do Apocalipse, nesse sentido que estamos falando. É Apocalipse 6:8 diz: morte com espada, não é? Morte com espada acontecerão nos selos, fome e peste, e também morte pelas feras. Em Apocalipse 6:12 diz que o sol tornou-se negro, e em Apocalipse 6:13 diz: as estrelas do céu caíram sobre a terra, e houve saraivas e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. 8:8 diz: foi lançado no mar como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Nós vemos aqui em 8:10 diz: caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma fornalha, e caiu sobre a terça parte dos rios. 8:12 diz: foi ferida a terça parte do sol, a terra, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse. Capítulo 9, verso 3: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e tem poder sobre as águas. Apocalipse 11:6: e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Isso aqui os irmãos sabem, né? São as duas testemunhas. Então, as testemunhas, elas são quem? São crentes ou descrentes? Servem a Deus ou não servem? De quem elas são testemunhas? Hein? Tá vendo? Então, é por isso que eu achei que a gente devia falar essas coisas, não para amedrontar, para assustar ninguém. A palavra de Deus não faz isso, mas para que a gente esteja mais preparado para aquilo que vier à nossa frente. Porque nós estamos com o Senhor, com certeza. E não podemos deixar o Senhor, porque Ele se entregou à morte por nós. Como não devemos nos entregar à morte, se for necessário, por Ele? A Bíblia diz que até por nossos irmãos nós devemos nos entregar à morte, se for necessário. Então, irmãos, o que nós entendemos em tudo isso é que não devemos fugir da morte, porque diz a palavra de Deus que temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse sim devemos temer. E aquele que faz a vontade do Senhor jamais fará com que o Senhor se entristeça com um momento desse. A Bíblia diz que ainda em Apocalipse 13:10, se alguém leva em cativeiro irá, e se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança de quem? De quem?
Aqui está dizendo que é dos santos. Aqui estará a perseverança dos santos. É 13:10. O 14 diz: aqui está a perseverança, o 14:12 já diz assim: aqui está a perseverança dos santos, de novo, dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A gente parece que vê aqui dois grupos. Nós somos atrelados à guarda dos mandamentos do Antigo Testamento, como o sábado, coisa semelhante? Não, nós estamos atrelados a Jesus e nós guardamos todos os mandamentos no Senhor Jesus, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos o próximo como nós mesmos, e nós amamos-nos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Nós estamos guardando todos os mandamentos, mas nós proclamamos o Evangelho de Jesus. Aqui diz que aqui está a perseverança daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso pode muito bem ser a nossa obediência, é assim, mas a gente pode achar também que aqui está falando de dois grupos que servem a Deus: os hebreus e os gentios. Pode ser muito bem, eu penso assim. Mas o que eu penso não é o que vocês pensam, possivelmente, e cada um de nós temos as nossas considerações. O 14:13 diz, eu vou só ler isso aqui. O 14:13 diz: então vi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. De quando é que ele está falando isso aqui? Dos dias da visão. Aqueles que dormem no Senhor, desde aqueles dias, estão descansando, e as suas obras o acompanharam diante de Deus. Eles estão descansando. Então, o que é que diz? Bem-aventurados. Agora vamos ver o verso 15 primeiro. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Alguém diz assim: não, essas coisas não são bem assim, porque Deus nos chamou para a salvação e não para sermos destruídos, a ira não nos alcançará. Muito bem, não nos alcançará como alcançam os pecadores. Essa é a verdade. Bom, o verso 16, o 15, verso 6 diz: e saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. 7 anjos. Esses 7 anjos, quais são eles? Eles são aqueles anjos que o Apocalipse diz que eles lançam as últimas 7 pragas no mundo. Porque é como ele disse aqui, que essas pragas, com elas, Deus elimina a impiedade na terra, né? Bom, vamos aqui o capítulo 15, verso 8. E o santuário se encheu... Não, eu pulei o 15:7. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, eles receberam cada um a sua taça para derramar sobre a terra. E essas taças são da ira de Deus contra aqueles que rejeitaram o Evangelho, contra aqueles que aceitaram o engano da besta, contra aqueles que não fizeram caso da palavra de Deus. Então essas pragas serão contra eles. Vamos ver aqui mais ainda. Um dos 4, o verso
verso 7 do 15. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro cheias da ira de Deus e tal, já lemos. O 15:8, e o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Vocês estão vendo aqui, o céu ficou calmo nessa hora, porque ninguém podia entrar no santuário de Deus nessa hora. O santuário de Deus é os céus, irmãos. O santuário de Deus é onde Ele está. E aqui na terra, nós também somos santuário de Deus, porque Deus habita em nós. Vamos para o capítulo 16, verso 21. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada de pedras, quase do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, vocês viram que lá no Egito houve uma saraivada de pedras que quebrou todas as árvores, matou muitos animais, muitas pessoas. Todos aqueles que não obedeceram à voz de Moisés foram mortos. Agora a gente vê aqui no Apocalipse que também acontece as mesmas coisas. Será que tem muita diferença? Bom, tem, porque agora é muito mais pesada a coisa. Irmãos, 1 talento. As pedras aqui, elas são quase do peso de 1 talento. Vocês sabem, eu estive verificando, 1 talento de prata dá 45 quilos. 1 talento de ouro dá 91 quilos. Olha o peso das pedras, é quase isso. São muito pesadas, né? Se trata de prata, é 45. Se trata de ouro, é 91 quilos. Então a gente pode verificar que essas situações não são muito fáceis, né? Já pensou uma pedra dessa caindo em cima de uma pessoa? Onde ele vai parar, não é? Como ele vai ficar? Não quero nem ver, né? Bom, o 17:14 diz: estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Quem é? A igreja. Mas a igreja nessa hora já está com Jesus. Jesus, quando vier descer à terra, ele primeiro chama os mortos para a ressurreição e chama os vivos através da transformação, e juntos subirão ambos a encontrar o Senhor nos ares. E então a gente vê, vamos continuar a leitura. E ouvi, o 18:4, ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorrais nas suas pragas. Povo meu, sai dela, povo meu. Olha aí, irmão, um aviso que a gente tem aqui para não se misturar com eles. Lembrar aqui do que disse o salmista, né? Que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. Então, ele diz aqui: sai dela, povo meu, para que não incorrais, ou não sejais cúmplices dos seus pecados. Então, a gente vê isso aqui agora. Agora vamos ver o 18:20. Diz assim: exulta sobre ela, ó céus, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Aqui nós estamos vendo o fim, a destruição dos ímpios, o fim de tudo isso. E a gente vê os céus se alegrando e dizendo que também devemos nos alegrar. Nós, os servos do Senhor, os apóstolos, os profetas, nós somos tudo isso do Senhor hoje.
E então, que a gente se alegre nessa hora. Agora vamos ver aqui o 19 e 17, que diz: regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Isso aqui foi publicado em meio a essa situação. As bodas do Cordeiro é na hora da manifestação de Jesus que acontece a união dele com a igreja, a alegria dele. Jesus tem tanto desejo por essa hora que ele diz: não comerei mais do fruto da vide convosco, até que eu coma de novo no reino do meu Pai. Nos céus eu acho que não se planta uva, mas na terra sim. Então é um lugar onde Jesus vai. Jesus tem muita ansiedade por esse dia. E aqui nós vemos que eu vou ler outro, que é o 19. Está terminando o nosso horário, terminou, né? A ceia das bodas, 19:9. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Não podemos tirar isso para uma época diferente, para um tempo estranho. Não podemos fazer isso. O 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 e 10, diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ira, irmãos, essa ira aqui é a ira da separação da alma de Deus. Ou seja, essa ira, ela vai se dar lá no lago de fogo. Essa é a ira que o apóstolo está falando. Deus não nos chamou para isso, mas para sermos salvos e aguardarmos Jesus Cristo no seu dia. Bom, ainda nós temos referências aqui, mas também não temos mais tempo, mas eu consegui mostrar alguma coisa daquilo que a Escritura mostra para nós. Que Deus nos abençoe e nos firme, nos garanta diante dele. Eu quero que vocês estudem diante do que viram, tenham interesse de estudar as Escrituras e descobrir as coisas boas que elas têm, muito excelentes para nós no futuro. Façam isso, gente. Não fiquem escutando A e B, A e C, com dúvida quando alguém falar uma coisa estranha. Não fiquem assim, mas estudem. Assim fazia a igreja de Bereia nos dias de Paulo. Que Deus nos abençoe.